Bom dia, tudo bem? A proposta da live de hoje é conversar sobre como você começar a desenvolver uma comunicação amorosa consigo mesma e trocar esses discursos de julgamento, esses discursos de dureza, de crítica, que muitas vezes nós trazemos, né, na forma como nós nos tratamos e nos relacionamos, principalmente quando nós estamos passando por momentos desafiadores, passando por conflitos ou diante das falhas. Então, é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje, sobre como começar, né, a desenvolver essa comunicação, entendendo que é sempre uma construção, ou seja, não é uma fórmula mágica, não é algo que você começa e isso está como acabado, mas sim é uma construção, ou seja, eu me movo nessa direção de começar o desenvolvimento e criar essa comunicação amorosa. Então é um exercício, é uma prática no sentido, no começo isso pode parecer um pouco automático, mecânico, artificial, até você ir se familiarizando, porque de repente você vem se tratando com muita dureza, de repente você é muito rígida, você se cobra muito. E nisso, nesses momentos em que você precisa de acolhimento, em que você está passando por um momento em que você precisa de apoio, você acaba não encontrando esse recurso dentro de você, porque você não estabeleceu essa relação consigo mesmo, você não sabe como fazer isso. Então, é para isso que eu me propus a fazer essa live hoje, para dizer como que você pode começar, então, a desenvolver esse diálogo interno de uma forma mais acolhedora, de uma forma mais amorosa, para que você encontre esse acolhimento quando você estiver passando por um momento desafiador, por um momento em que você estiver triste, por um momento em que você estiver se sentindo culpada. Como é que você consegue se acolher e de que forma você fala com você, sabe? De que forma você se trata, de que forma você se enxerga nos momentos em que você realmente mais precisa estar ali, né? Porque muitas vezes você está dependendo, está projetando ou esperando receber esse apoio de outra pessoa e entrando num estado de codependência, num estado de apego, criando um vínculo emocional com as outras pessoas que não é um vínculo de amor e de troca, mas de uma necessidade, né? E isso acaba pesando as relações. Então, a proposta é encontrar frases de autocompaixão e de bondade amorosa que tenham ressonância e que você se sinta conectada, no sentido de como você vai falar com você mesmo. Nossa, uma coceira aqui no meu olho. Como você vai falar com você mesma, como você vai se tratar, como você vai se enxergar, mas de uma forma que você se sinta conectada, não de uma forma que seja mecânica e artificial, por mais que no começo dessa prática, no começo desse exercício, soe sim como algo falso. Era essa sensação que eu tinha no começo, no sentido de quando eu falava, para mim, né, essa prática, quando eu comecei essa prática, parecia algo muito mecânico, tipo, isso não é verdade, Laura, isso não tem nada a ver, sabe? Então, existe uma certa resistência que é criada no começo, mas é importante insistir nessa prática, porque depois isso vai se tornar conectado com quem você é, isso vai se tornar algo, não digo automático, mas algo que faz sentido para o colo que você precisa no momento de desafio, certo? Então é importante entender assim, que essas frases de autocompaixão e de bondade amorosa, elas têm que ter a ver, têm que ressoar com uma conexão sua, ou seja, as palavras que você vai falar, conectado com a necessidade que você precisa, que eu vou falar sobre isso na live também. Então é importante, por mais que eu vá trazer algumas sugestões, é importante personalizar a prática. Então assim, usar os termos que você usa, coisas que façam sentido para você, que conectem realmente com o que você sente, com algo que seja a tua cara, né? Trazer a tua essência para essa frase, para essa prática também. Quando eu comecei, foi uma terapeuta, né? A terapeuta na diz que ela é uma pesquisadora, uma buscadora, é a Ariana Schlesser o nome dela, e ela sugeriu uma frase, uma prática que seria essa frase, né? São frases prontas que nós vamos adaptando e trocando, e a frase que ela sugeriu era, tá tudo bem, daí você pode dizer o seu nome, você pode se tratar com o meu amor, você pode se tratar,
enfim, como você se refere a uma pessoa que você ama. E a frase dela era: tá tudo bem, amor, tá tudo bem, meu amor, você não tem culpa de estar se sentindo assim. Ou seja, em todas as vezes em que você entra em contato com algo que é um sentimento vulnerável, que é um sentimento que te desestabiliza e que te traz dor, que te traz sofrimento, era essa a recomendação que ela dava, de usar essa frase, de tá tudo bem, você não tem culpa de estar sentindo isso. E eu comecei praticar essa frase. No começo era muito estranho, era desconfortável, como eu falei, assim, parecia algo muito artificial e mecânico. Ou depois eu fui adaptando, então essa já não é mais a frase que eu uso. Mas como era algo novo para mim, foi importante ter uma frase de referência para eu adaptar. Então hoje eu quero ensinar você, orientar como que você pode criar a frase que faz sentido para você, que conecte com o teu sentir e com as tuas necessidades também. Então, assim, é importante que essa frase tenha, né, esse aspecto autêntico para que ela cause um impacto no teu sentir. Porque senão vai ficar algo muito no nível mental, algo que não vai conectar e não vai ter esse efeito de ser colo, de ser acolhimento para as tuas necessidades, né? Então, nesse processo de busca, é importante você entender quais são as palavras que você usa no seu dia a dia. Deixa eu só anotar um negócio aqui que me veio na mente. Quais são as palavras que você usa no dia a dia, né? Tem uma artista aqui em Sinop que geralmente eu compro os quadros para decorar aqui na minha casa, os quadrinhos, e ela me deu um quadro uma vez escrito ressignificar, porque ela observou que essa é uma palavra que está muito presente no meu vocabulário, que está muito presente nas minhas percepções. Então é isso, para mim, quando eu entro em contato com uma dor, quando eu entro em contato com um conflito, eu busco ressignificar, que é trazer um novo significado, que é eu trazer um novo sentir, uma nova consciência para o que eu estou sentindo, para o que eu estou percebendo. Então identificar quais são as palavras, os termos que você se identifica, que você usa no seu dia a dia, para você usar essas palavras, então, que são suas, que são a forma que você se expressa para se relacionar consigo mesmo, para você começar a se tratar com essa linguagem que te conecta, tá? Então, assim, e essa linguagem, ela também precisa ter uma energia que evoca, então, esse acolhimento necessário que você precisa, né? E nessa busca, então, vai começando a observar, geralmente, a forma que você fala com os outros também, uma comunicação que você usa no seu dia a dia. Observa isso, quando alguém vier pedir uma orientação, quando alguém vier desabafar, ou até mesmo quando alguém vier reclamar com você, observa qual é a linguagem que você usa, quais são as palavras, porque essas palavras vão estar bem conectadas com o que é autêntico para você. E aí, quando você encontrar essa frase, né, que eu vou explicar como que você vai fazer esse processo, você pode ancorar a tua consciência, a consciência é o seu estado de presença. Quando nós meditamos, nós estamos dando um direcionamento para a nossa mente, porque se você deixa a tua mente livre, você vai observar, oi Gui, você vai observar que ela vai ficar transitando. Então a mente, ela é livre, né? E ela é uma ferramenta que nós usamos para a nossa caminhada e para o nosso desenvolvimento. O que acontece é que muitas vezes você pode acabar se identificando com o discurso que a tua mente traz e acreditando que é isso, você é isso. Então, se sua mente é uma mente crítica, que te condena, que te julga, que exige muito de você, você acaba achando que é isso, que o que você é e o que você merece está condicionado a isso, no sentido de, poxa, você só faz cagada. Se é esse o discurso que você traz para a tua relação consigo mesma quando você falha, você vai acabar acreditando e se identificando com o discurso da sua mente. Então, é entender que a mente, ela é uma ferramenta, mas que eu não sou os meus pensamentos e nem os meus sentimentos, mas eu exercito essa ferramenta maravilhosa para me apoiar e me amparar quando eu estou passando por um momento desafiador, não para me enfraquecer e reduzir, né, o auto-amor, o meu valor e o que eu acredito que é meu por merecimento. Então seria isso, de ancorar a tua consciência, ancorar teu estado de presença nessa frase que você vai criar, que causa essa conexão e esse acolhimento quando você precisa. Então, você vai usar isso tanto para trabalhar esse estado de consciência quanto para se acalmar.
Hoje, por exemplo, a minha, como eu falei pra vocês, eu comecei com essa frase no sentido de tá tudo bem, você não tem culpa de estar sentindo isso, que foi a frase que eu aprendi. Mas foi uma frase pronta de sugestão de alguém, né? Assim como eu vou trazer algumas frases e sugestões para vocês. Mas essa frase, ela não me conectava. Eu não me sentia conectada com ela porque isso da culpa, no sentido de encontrar um culpado ou não, foge de algo que eu acredito, da autorresponsabilidade. Então, quando eu repetia para mim que eu não tenho culpa de estar sentindo isso, não é sobre estar procurando um culpado e uma vítima ou responsabilizar quem, mas isso me desconectava da autorresponsabilidade, disso que eu acredito, do poder de tomar as rédeas da minha vida, no sentido de que se eu sou culpada, né, se eu sou a responsável, não gosto da culpa, mas da responsável por isso, isso significa que eu também tenho condições de fazer diferente, assim como eu me identifiquei, criei, né, me conectei com esse sentir, eu também tenho condições de fazer diferente. Então, essa frase, num primeiro momento, ela foi boa para mim porque ela abriu portas para eu começar a desenvolver essa comunicação amorosa comigo. E como eu falei, é um exercício. Eu sou amorosa comigo o tempo inteiro? Não, mas eu me movo nessa direção. É uma escolha que eu faço no sentido de que, poxa, se hoje eu tô tendo um discurso interno mais rígido, eu entendo que não é aqui que eu quero ficar. E eu entendo que eu estou caminhando numa direção de uma comunicação cada vez mais amorosa, cada vez mais acolhedora, que cada vez mais me apoie, não me enfraqueça. Não quer dizer que vai ser sempre assim. Por isso que é um exercício diário, né? É igual ao auto-amor, o amor próprio, né? Algo que você pratica e depois você deixa. Não, isso é um músculo que você vai exercitar pelo restante da tua vida. E isso vai se tornando cada vez mais forte, cada vez mais fácil, cada vez mais autêntico essa comunicação. Então, por isso que eu falo de você ancorar a tua mente nesse momento em que ancorar a sua consciência, no momento em que a tua mente está trazendo um discurso que te enfraquece, no momento em que a tua mente está trazendo um discurso que está te colocando mais para baixo, que está te deixando mais fraca, ao invés de estar sendo esse amparo para que você possa acolher esse sentir e a partir disso você ressignificar o momento desafiador que você esteja vivendo, as dores que você esteja entrando em contato. Porque é isso, nós vamos entrar em contato várias vezes, a vida é isso, nós não controlamos a dor, mas nós podemos ressignificar o que ela está nos trazendo. E aí nisso, você desenvolver uma comunicação amorosa vai te dar todo o suporte, a segurança e a proteção que você precisa para passar por essa dor, para acolher e permitir que essa dor exista nos desafios que você vai vivenciar e experienciar. Então a prática seria o quê? Como eu falei, eu vou falar como que vocês vão escolher essa frase, mas assim, seria de escolher de 2 a 4 frases, eu só tenho 2 frases, tá? De 2 a 4 frases que você gostaria de usar repetidamente e que vão te dar esse estado de presença para te acalmar. A minha frase hoje, que eu uso hoje, mas como eu falei, isso é algo que a gente vai adaptando e vai moldando. Tá tudo bem, Laura, é assim que eu começo. Se eu entendo que é uma dor existencial que veio lá da minha criança, eu uso isso, tá tudo bem, Laura, porque pra mim é como se eu visualizasse eu pequena, eu de 3, 4, 5 anos no meu colo, e como se eu estivesse acolhendo essa criança que passou por esse momento que não tinha maturidade e de repente não achou todo o suporte, o amor que ela gostaria naquela situação. Então é isso que eu falo, tá tudo bem, Laura, quando eu entendo que eu estou falando com a minha criança, mas você pode falar... Você pode usar eu, você pode usar você pode usar o seu nome, você pode usar uma expressão, um termo carinhoso, meu amor, querida, sei lá, como que você... Algo que seja mais autêntico, mais conectado com o que você usa, como eu falei, com as pessoas que você ama, na sua conexão do seu dia a dia, né? Para que isso seja mais fácil de você incorporando nessa conversa interna. Então, o que eu uso tá tudo bem, Laura? Você pode sentir isso. É assim, você pode, eu te permito, quando às vezes eu falo eu, às vezes eu falo você, eu te permito sentir assim, né? Então quando eu falho, quando eu tô me sentindo culpada, quando eu tô me sentindo com medo, quando eu tô me sentindo vergonha, essas são as frases que eu uso de imediato, tá tudo bem, no sentido de que você não está em perigo, sabe? Então assim, você tá protegida e você está autorizada a sentir isso.
porque eu estou na condição humana, então assim, eu não vou reprimir, eu não vou negar, e eu não me torno menos, eu não me torno mais fraca por estar sentindo o que eu estou sentindo. Então eu já começo de tá tudo bem, entrei em contato com isso, porque quando nós entramos num estado de vulnerabilidade, de dor ou de sentimentos que nós julgamos como desconfortáveis e indesejáveis, a vontade que dá no começo, você sabe que é de fugir, ou de negar, ou de como eu faço para isso parar. Então, quando começa o discurso de tá tudo bem, eu estou me autorizando a sentir o que eu estou sentindo. Por mais que eu tenha vergonha do que eu esteja sentindo, por mais que eu esteja vulnerável, por mais que eu esteja frágil, enfim, por mais que eu esteja exposta e sentindo um desconforto de estar passando por isso, está tudo bem. Não está tudo bem de tô negando e não tem nada acontecendo, não. Está tudo bem no sentido de eu me autorizo a sentir isso. Eu me permito, porque assim como as outras pessoas, eu também passo por isso. Assim como as outras pessoas têm momentos desafiadores, eu também. Então está tudo bem, porque essa é a nossa condição como humanos. E é nisso que nós nos conectamos, certo? Então, esse é o discurso que eu trago para mim hoje. Tem outras frases que eu uso, mas de imediato me conectei com esse sentir na hora. Eu já trago essa linguagem, certo? Para que essa linguagem, essa comunicação amorosa vá se tornando cada vez mais rápida do que o discurso de crítica, um discurso de julgamento que a minha mente possa trazer. Mas lembrando que isso é um exercício, então muitas vezes no automático vou dizer algo sobre mim, sobre a situação ou pensar. E aí isso entra como se fosse, vamos falar assim, um esmalte de unha, né? Colocando uma nova cor no que eu estou enxergando, colocando uma nova cor no que eu estou sentindo. Lembrando que a comunicação amorosa, ela não serve para você modificar o teu sentir, mas para te dar apoio e segurança para que você possa sentir isso sem se sentir sozinha, sem se sentir desamparada, mas tendo a si mesma como o apoio necessário para esse momento. E quantas vezes você vai precisar de você na tua vida, né? Então vá criando esse espaço que seja mais confortável, essa casa que seja mais acolhedora e mais gostosa de estar, que você possa chegar tanto quando você estiver descansada querendo curtir, quanto quando você estiver cansada e vai encontrar uma cama. Então nós somos esse espaço, a casa, nosso corpo é essa casa, esse lar. E como você arruma esse espaço para a tua existência, certo? Então seria isso, de você entender que você pode ir mudando, ressignificando e ajustando com o que parecer certo, tá? Então, como eu falei, isso da culpa chegou um momento que já não fazia sentido para mim e eu mudei esse discurso. Então assim, as frases elas têm que ser simples, elas devem ser claras, elas têm que ser autênticas, mas elas também têm que ser bondosas, certo? De dar esse acolhimento para você. Então, assim, quando você se oferecer essa frase, como eu falei, no começo vai soar super mecânico, vai parecer muito artificial você se tratar de uma forma amorosa se você não está acostumado a se tratar assim. E eu acreditava que se eu fosse dura, que se eu fosse crítica, eu sairia mais rápido da situação e eu daria o melhor de mim. Eu acreditava que se eu me tratasse com acolhimento e amorosidade, eu me manteria num estado de fragilidade, que eu seria fraca, que eu não sairia da situação e que eu precisava da dureza, que eu precisava me cobrar e exigir de mim quando eu estivesse num momento de dor ou de um momento desafiador, para que eu me movesse. E hoje eu entendo que existem outras maneiras, existem outros caminhos e possibilidades de eu me tratar e eu passar por esses momentos, e que eu ser dura não contribui. Pelo contrário, sabe, eu vou me sentindo mais envergonhada, eu vou me sentindo mais diminuída, tanto quando os outros são duros comigo, quanto eu mesma. Então, assim, o reflexo é o mesmo, o impacto é o mesmo. A diferença é, quando você começa a construir essa comunicação amorosa consigo mesma, quando outra pessoa vem com um discurso diferente, primeiro que você não se identifica mais com o que está sendo dito. Você não entende mais isso como uma verdade sobre quem você é ou sobre o que você merece. E além disso, você consegue se posicionar e colocar limites. No sentido de que aqui não, você não me trata desse jeito. E você não vai dizer só num conflito, mas isso vai estar claro na tua postura, no teu posicionamento, nas suas atitudes. Porque você já entendeu como você quer ser tratada. E é isso que você permite, certo? Então assim, é uma sementinha que você coloca, que isso vai
florescendo na tua vida e começando na tua relação consigo mesma. Não é sobre os outros, mas como você se enxerga, como você estreita esse vínculo e essa relação amorosa com você mesma, tá? Então, assim, tem que ser simples. E quando você falar essa frase, vamos supor que essa primeira frase seja isso, e você vai começar dizendo está tudo bem. Então, quando você disser isso, entendendo assim que é para você ancorar a tua consciência de eu estou sentindo isso e está tudo bem. Não é para você criar discussões na mente, da sua mente dizer não está tudo bem, olha o que está acontecendo. Não, é para você ancorar nisso a sua mente, praticar a tua mente para estar presente nessa consciência e a mente responder apenas obrigada. Então, o ideal é que você encontre uma frase que quando você disser para si mesma, você vai se conectar com esse sentimento de gratidão, no sentido que a tua mente vai dizer obrigada. Sabe? Quando você está passando por um momento em que você está confuso, que você está perdido e alguém te dá um direcionamento e é esse sentimento que brota, ou quando você está triste e alguém é esse suporte e você conecta com essa gratidão. Então, essa frase ela tem que causar esse impacto no começo de ufa, é um suspiro, assim, que você relaxa, que você suaviza e entende que eu posso me sentir assim, eu posso me tratar assim, e isso é bom. É esse sentimento que essa frase tem que conectar, entende? De gratidão e não da tua mente justificar o que está acontecendo, buscar respostas, buscar direcionamentos, não. Nesse momento a gente só quer ser colo para essa emoção existir. Entende isso, gente? Não é uma fórmula mágica, não é uma transformação. É um apoio para você passar por essa emoção, esse sentimento. Então, assim, essas frases elas devem expressar um desejo verdadeiro, no sentido de... Por isso que elas têm que estar conectadas com o que você precisa. Como eu falei, hoje, para mim, faz muito sentido eu dizer eu me permito. Porque, como eu falei, eu já fui muito dura, eu já fui muito rígida, eu achava que eu tinha que ser forte, não podia demonstrar as minhas emoções, que pedir o que eu preciso, que eu dizer o que eu sinto era ser vulnerável e era ser fraca, era isso que eu entendia de mim. E a desconstrução disso foi eu me autorizar de entender que não faz sentido, isso não faz sentido, todo mundo sente, todo mundo tem necessidade, todo mundo quer se conectar. Então, esse se despir é se tornar vulnerável. E para eu me permitir ser vulnerável, ou seja, de expressar a minha verdade e trazer à tona o que eu quero, o que eu gosto e o que eu desejo e espero também nas minhas relações, eu comecei então a ter que me autorizar e me permitir, no sentido de que eu me permito fazer diferente agora, eu me permito me mostrar, eu me permito ser vulnerável, eu me permito ir apesar do medo, sabe? Sem garantias. Então, para mim, essa é uma frase que faz sentido. Eu não sei qual é o seu desejo verdadeiro. Então, isso tem que estar conectado. Outra coisa é eu me autorizo, ou eu também. Eu também é uma frase que me conecta muito com a humanidade que existe no outro, no sentido de que entrei em contato com medo, como eu falei, está tudo bem, Laura, eu também sinto medo. Ou seja, eu, assim como as outras pessoas, eu também. Então, o eu também é uma frase que me conecta com algo que todo mundo passa, todo mundo sente, e por mais que seja em intensidades e situações diferentes. Outra frase que eu gosto muito também de usar é eu estou aqui com você. Ou seja, como eu falei, se é algo que eu entendo que vem lá da infância, eu visualizo essa criança no meu colo e digo, eu estou aqui com você. Ou seja, agora eu sou uma mulher, eu sou uma adulta e eu continuo trazendo essa criança, mas essa criança não está mais exposta, essa criança não está sozinha, não está desamparada, eu estou aqui com a criança. A mulher, eu mulher estou aqui com a minha criança. Ou se eu estou falando direto com a adulta, eu estou aqui com você, Laura. Ou eu estou aqui comigo. Então, assim, isso pode mudar a forma como eu trato, mas isso é uma frase que eu gosto também de eu tenho a mim, eu me pertenço, eu tenho a mim, eu não estou desamparada na minha caminhada, eu tenho a mim. E eu vou sinalizando isso, essa consciência de que as pessoas elas vêm e vão na nossa vida, nós caminhamos juntas, mas eu tenho a mim, eu vou criando essa relação de estar cada vez mais completa, cada vez mais inteira, cada vez mais integrada em todas as minhas facetas femininas, né? Então, são frases que eu gosto de usar. Outra frase que você pode usar também para criar é que eu possa ser assim. Essa é uma sugestão até de um livro que eu tenho aqui, que ele traz muito sobre que eu posso. Aqui, esse aqui foi um livro que foi uma indicação do curso de comunicação não violenta quando eu fiz,
que chama Manual de Autocompaixão, da Kristin Neff. Ela traz muito essa questão da autocompaixão. Vocês podem encontrar palestras dela também no YouTube, muito bom. Deixa eu escrever aqui para vocês procurarem de repente, que vale a pena quem nunca estudou sobre isso ou nunca ouviu falar. Aqui, gente, eu não sei deixar fixo, mas o corretor arrumou, não é Cristina não, gente. O corretor tem vida própria, né? Pronto, assim, que escreve o nome dela, vocês podem procurar no YouTube, é muito interessante, tá? E ela traz muito isso de que eu possa. Esse que eu possa também é uma autorização, mas, como eu falei, não me conecto com essas frases. Então ela traz várias sugestões, que eu possa ser assim, quer ver as outras, que eu possa ser corajosa, que eu possa ser vista como realmente eu sou, que eu possa viver com amor. Então ela traz muito essa construção da frase, começando com essa estrutura de que eu possa. Mas não é algo que eu me conecto, mas de repente você pode usar isso para começar até você descobrir qual é a frase que você se conecta. Outra coisa que eu gosto muito de fazer também seria de abençoar, né? Uma frase que soa como uma bênção, no sentido de eu abençoo a minha vida, eu abençoo o meu sentir, eu abençoo quem eu tenho condições de ser. Então, assim, de trazendo esse olhar de gratidão, mas como uma forma de abençoar o que eu tenho condições de ser, acolher o que eu tenho condição de ser nesse momento. E não significa que eu sou isso, não significa que isso é permanente, mas é o que eu dou conta de ser agora, né? Não quer dizer que vai ser assim para sempre, mas agora é o que eu dou conta. Então, nesse sentido de que eu me permito ser isso. Entendendo também que essas frases da comunicação amorosa consigo mesma, gente, eu não sei se vocês tá ficando claro, se não tiver, vocês mandem aí pra mim. Elas não são afirmações positivas, tá? Não é a gente cultivar a boa intenção e não é fingir que as coisas que elas não estão acontecendo como estão, ou fingir que elas são diferentes do que eu tô sentindo. Essas frases, elas são para você se conectar, para você evocar a boa vontade. E não bons sentimentos, ou seja, eu não vou usar essa frase quando eu estiver com medo para eu sentir coragem. Tô mexendo em tudo aqui. Mas eu entendendo que a minha intenção é de ser esse suporte e depois, entendendo que eu tenho suporte e segurança, isso é um passo para que eu acesse a coragem, para que eu acesse a felicidade, para que eu acesse o amor. Então é a partir desse solo que eu vou preparando que eu consigo me conectar com uma outra forma de sentir. Mas esse solo, ele abriga, ele acolhe também essas possibilidades que trazem dor e que são desagradáveis. Ou seja, eu não nego o que está acontecendo. É bom entender isso, tá? Para que você não tenha expectativa sobre como você deve se sentir. Porque você entrar na polaridade feminina é isso, é a vulnerabilidade. Você vai sentir, você vai entrar em contato, você não vai racionalizar. Então, assim, não é sobre como você deveria estar se sentindo, porque aí você entra nesse julgamento do bom e mal, certo e errado, mas entendendo que você vai transitar por diferentes sensações e emoções na tua vida, em diferentes momentos, e a vida é isso, né? A vida é essa oscilação mesmo. Então, não é para mudar o teu sentir, mas entender que essa boa vontade é você preparar esse lugar, essa casa, esse chão, esse solo. Isso vai te dar condições de você sair desse estado ou de passar por esse estado de uma forma mais amorosa e acolhedora. Essa é a intenção das frases. E as frases também devem ser ditas lentamente. É legal assim que você começa a verbalizar ou a repetir mentalmente de uma forma lenta, sentindo, conectando e trazendo muito amor, assim, realmente como você gostaria de ouvir de alguém, ou da forma que você diz para alguém quando a pessoa está passando por um momento de dor. Como é? O teu tom provavelmente não é ríspido, provavelmente não é duro, mas é suave, é amoroso, e é dessa forma que você vai praticar essa comunicação consigo mesma também. E o que mais importa nesse momento é a atitude por trás da sua frase. Qual que é a tua atitude, qual que é a tua intenção quando você diz essa frase? Poxa, é de eu me tratar tão bem quando eu gostaria de ser tratada? É de eu me permitir não ser sempre forte, não dar conta de tudo? Qual que é a tua intenção, sabe? Quando você começar a praticar essa frase também. E aí, para você encontrar a frase, né? Como que vai ser esse mecanismo? Para você encontrar uma frase que te conecte, que seja autêntica, que seja significativa,
sempre vai estar ligada com essa frase que eu trago aqui repetidamente, que é do que eu preciso. Do que eu preciso. E para você entender do que você precisa, eu sempre falo isso no grupo das mulheres, né? Quando eu faço o grupo com as mulheres, no sentido assim de, gente, nós vamos trabalhar o que vocês precisam e não o que vocês querem. Entendendo, existe uma diferença entre o desejo e a necessidade. O desejo é algo pessoal. Nossa, minha voz tá... É algo pessoal. Ai, gente, peraí. Perdendo a voz aqui. É algo pessoal, ou seja, eu estou olhando para mim, só para mim, é algo que é só meu e é do pescoço para cima, né? Deixa eu voltar aqui, porque quando eu falo só meu, não quer dizer que a tua necessidade não seja importante e não é egoísmo olhar para si, tá, gente? É bom pontuar isso muito bem para que você não ache que quando você se cuida, quando você se prioriza e, enfim, quando você é a tua prioridade, que você está sendo egoísta. Não é isso, vou explicar melhor. Um desejo é algo que é do pescoço para cima, vamos falar assim, é do mental, que são coisas que são infinitas, ou seja, eu posso aqui listar 1000 coisas que eu desejo, que são coisas assim, efêmeras, por exemplo, é um carro, é um celular, é uma marca X de café, é um gosto X, é um sabor X de sorvete, então são coisas que vêm da mente. A necessidade, elas são coisas universais. O que significa? Que é daqui para baixo, está conectado com o meu sentir, que quando falta isso no meu dia, eu me sinto menos amada ou eu me sinto menos conectada. São coisas que todo mundo sente, todo mundo precisa, ou seja, são coisas universais mesmo, que é da nossa condição como humana, como ser aceita, ser ouvida, ser protegida, ser amada, ser respeitada. Entende que é um outro nível de impacto. Eu posso ter o desejo de viajar e ter a necessidade de ser respeitada. Olha o impacto da necessidade e do desejo sobre a nossa vida e sobre o nosso sentir, como é diferente. O desejo, ele vem nisso muito do mental, de que eu criei essa realidade. O desejo traz o sofrimento, né? Quando a gente olha, enfim, para essa coisa do zen budismo, está muito ligado com o nosso sofrimento como humanos, porque o desejo, eu acreditei que eu preciso disso e quando eu tiver isso, eu vou ser feliz. Então, é um desejo que eu tenho, não é uma necessidade, eu não preciso disso para eu realmente me sentir plena, para eu me sentir preenchida, para eu me sentir confortável na minha existência. Essa é a diferença. E nós vamos buscar o que você precisa, o que é fundamental. Então, o que você verdadeiramente precisa, tá? E como que você vai fazer isso? Você pode colocar a mão no seu coração, né? Se conectar, no sentido de se acolher, se você precisa de contato físico. Você pode usar suas mãos, às vezes se abraçar, às vezes posição fetal, quando você estiver passando por um momento de dor. E se perguntar, do que eu preciso? Você vai perguntar isso, pode ser mentalmente ou verbalizando, do que eu preciso, do que eu verdadeiramente preciso. E aí você fica em silêncio para escutar o que a tua essência vai trazer. Sabe? Outra coisa que você pode fazer, então você anota essa frase. Outra pergunta que você pode fazer para identificar isso é o que eu preciso ouvir? Sabe? Quando eu não estou bem, quando eu estou passando por um momento desafiador, quando eu estou em dor, o que eu precisaria ouvir nesse momento? O que eu gostaria de ouvir? Que se alguém dissesse isso para mim, seriam as palavras que eu gostaria que fossem repetidas, que fossem faladas para o resto da minha vida. E que toda vez que eu escutasse isso, eu me conectaria com esse sentimento, esse estado de gratidão que eu falei para vocês, que eu escuto isso e da minha essência, do meu coração vem esse, ai, obrigada, sabe? O que é que você precisa ouvir? O que você gostaria de ouvir de alguém? Então, isso tudo vai te ajudar a anotar, a formar essa frase que vai trazer esse auto-amor, essa bondade amorosa consigo mesmo. Então, assim, as palavras que a gente gostaria de ouvir das pessoas, é isso que você vai começar a praticar consigo mesmo, você vai dizer para si. E essas palavras que a gente gostaria de ouvir dos outros, geralmente são qualidades que nós gostaríamos que se tornassem reais das nossas vidas. Como assim, Laura? Por exemplo, se eu tenho a necessidade que eu gostaria de ouvir das pessoas, eu amo você, significa que o que eu gostaria que se tornasse uma qualidade real na minha vida seria que eu pudesse amar a mim mesma como eu sou. Por isso que eu tenho essa necessidade de ouvir dos outros, entende?
Ou seja, por trás disso está sinalizando que eu gostaria de me amar como eu sou. Ou, por exemplo, se eu gostaria de ouvir, eu estou aqui por você, ou eu estou aqui com você ou por você. Isso significa, por trás dessa frase, a necessidade que eu tenho é que eu possa me sentir segura e protegida, né? Porque quando alguém diz que está aqui comigo, é assim, né? Isso traz à tona esse sentir de proteção e segurança. Então, na verdade, é essa qualidade que eu gostaria de manifestar na minha vida. Então, assim, isso pode ser um exercício. Então, que eu possa me sentir segura e protegida, que eu possa me amar e me aceitar como eu tenho condições de ser, que eu possa me amar e me aceitar como eu sou, que eu possa me amar e aceitar as minhas imperfeições, entende? Então, o que nós estamos esperando e projetando nos outros, nas nossas relações, as nossas expectativas, elas estão também trazendo coisas que nós gostaríamos de estar vivenciando. A diferença é que a gente sai disso, desse papel de esperar do outro e começa a criar manifestar isso como algo presente em nós, na nossa relação. Você é uma boa pessoa, então pode ser que eu espero, né, que eu possa conhecer a minha própria bondade, que eu possa reconhecer e aceitar a minha própria bondade. Então, o que você espera ouvir dos outros e qual é a qualidade que isso está trazendo como um desejo de manifestar na tua vida, no teu sentido, na sua relação consigo mesmo? Vá buscando isso também. E aí, como que você vai saber quando você encontrou uma boa frase? A frase que você vai usar e vai praticar no seu dia, todas as vezes que você entrar em contato com essas emoções. Quando você se conectar com esse sentimento de gratidão. Então, gente, eu vou deixar aqui algumas sugestões, né, que eu trouxe dessa pesquisadora, dessa autora, da Kristin Neff, que é que eu possa ser bondosa comigo mesma, que eu possa começar a ser bondosa comigo mesma. Se isso é algo muito distante, você reconhece, né, aceitando e reconhecendo que eu ainda não dou conta. Então, que eu possa começar, que eu possa me mover nessa direção, que eu possa saber o lugar a que pertenço, que eu possa viver em paz, que eu possa repousar no amor. Então, são frases que você pode também usar para começar essa prática enquanto você não encontra a frase com que você se conecta. E entendendo, gente, que muito está ligado com a forma, a percepção que você traz para a interpretação que você está dando para as suas atitudes, para o julgamento, a percepção, a interpretação que você está dando para o seu sentir, para a forma como você se enxerga, a lente que você usa para se enxergar. E diante disso, eu quero convidar você para participar. Essa semana estão abertas as inscrições do próximo Mergulhando em Si, que é uma jornada que eu faço de empoderamento a partir do autoconhecimento com as mulheres, onde nós vamos desenvolvendo outras percepções, ou seja, outras formas de você se enxergar, de você se tratar, de você acolher e permitir ser e se sentir. E quando você ressignifica, quando você muda, traz outras formas, ou seja, aqui eu estou me enfraquecendo, quando eu me trato e me vejo dessa forma, eu me paraliso, eu me sinto menos, eu me sinto, como que diz, apagada, eu me sinto anulada, eu me sinto exausta. Então, assim, o que te enfraquece está ligado com a forma como você está enxergando isso. Então, de que outra forma você pode se sentir, se perceber e se relacionar consigo mesma? Então, essa é a proposta do meu trabalho e é uma jornada que eu faço de acompanhamento durante um mês, com 8 encontros que são ao vivo, onde eu vou trazendo então esse aspecto, o tema, cada jornada, cada mergulhando em si tem um tema específico e o tema desse mergulhando vai ser o amor próprio. E as aulas vão falar então sobre a ressignificação das suas limitações, ou seja, o que você está enxergando que é uma limitação, de que outra forma você pode acolher, lidar e fazer diferente. Também sobre essa coragem de não agradar, ou seja, eu respeito quem eu sou, eu respeito as minhas vontades, as minhas necessidades, e eu vou para a vida respeitando e entendendo que eu sou tão importante quanto os outros e saio dessa necessidade de agradar. Então, como se libertar dessa necessidade de aprovação e de agradar os outros, da permissão dos outros para você ser a mulher que você é, a mulher que você deseja ser. Então, trazer isso à tona, manifestado na sua vida, você se conectar e como você enxergar que você realmente tem valor e o valor que você acredita que você tem determina o que você merece, o que você permite, tanto que aconteça quanto o receber. Porque se eu entendo que eu não sou merecedora, eu também me fecho
para receber das pessoas, receber do fluxo de tudo que acontece na minha vida e do universo. E também sobre como você aceitar as imperfeições, porque tem muitos aspectos nossos que quando nós olhamos da vergonha, isso é o feio, isso eu quero que ninguém veja, porque se alguém entrar em contato, se alguém vê isso aqui, pode ser que deixem de me amar ou que não me admirem, entende? Então tá sempre condicionando quem você é em essência, o que você tem condição de ser, com imperfeições, com falhas, com a condição de ser amada. Então isso não é uma moeda de troca, quem você é, e nem o teu merecimento, a sua dignidade, e o quanto você é digna e merece amar e ser amada. E o quanto você traz isso para a tua vida como uma limitação e uma prisão. Então, o Mergulhando em Si vai começar na terça-feira, dia 3 de novembro. E são 2 aulas por semana que acontecem ao vivo pelo Zoom, e depois essas aulas ficam gravadas e você tem acesso por 30 dias. Você pode trazer as suas questões que estejam ligadas, que eu vou abordando e direcionando isso também. Então, são 4 aulas onde eu vou trazendo essas percepções, nas terças às 19h30 aqui do Mato Grosso, 20h30 de Brasília. E nas quintas, são encontros, são aulas ao vivo também, onde eu vou explorar só o seu sentir, ou seja, a gente não vai trabalhar a forma como você se enxerga, mas nós vamos trabalhar como você se sente, através de vivências sensoriais, através de meditações, para você ir acolhendo o teu sentir, para você ir integrando tanto a tua mente quanto o teu coração, para você ir caminhando, acolhendo, dando espaço para que tudo isso possa existir dentro de você com mais amorosidade e ir no seu tempo, no seu ritmo, como você dá conta de ser agora, mas se movendo para uma construção de uma relação mais amorosa consigo mesmo. Então, as inscrições elas estão abertas até sexta-feira. Se você tem interesse, quer saber mais informações, pode me mandar mensagem pelo direct que eu vou te explicar certinho como que acontece essa jornada, certo? Mais uma coisa, o bônus desse Mergulhando em Si agora, quem participar dessa jornada do amor próprio, eu vou dar acesso a todas as aulas que já aconteceram das outras jornadas que ficaram gravadas. Então, durante esse período da sua jornada de 30 dias, você vai ter acesso também às aulas que ficaram gravadas das outras turmas. Então, eu falei sobre a polaridade, como você se conectar com a sua energia feminina, como você usar a sua energia masculina para te apoiar, sobre como essas polaridades estão ligadas com a conexão sexual. Teve uma jornada também que eu falei sobre pessoas que estão se sentindo perdidas, como você se reencontrar e como você trazer isso adiante como uma forma de ação. Então, todas essas aulas também estarão disponíveis para quem participar dessa jornada, certo, pessoal? Então, agradeço a presença de vocês aqui hoje, a participação de vocês, e desejo de coração que você consiga se conectar e encontrar essa frase que vai trazer esse acolhimento, vai trazer esse espaço seguro e protegido dentro de você, para que você possa ter onde se apoiar quando você entrar no momento desafiador na tua vida.